Antes de Zeus, antes do Olimpo, antes mesmo do tempo, existia apenas o caos. Um vazio absoluto. Um abismo sem luz, sem forma, sem nome. Mas do caos nasceu Gaia, a terra. Fértil, viva, pulsante. E dela surgiu Urano, o céu estrelado, que a cobriu com seu manto de constelações. Da união deles nasceram as primeiras forças do mundo, os titãs, seres colossais, antigos e poderosos. Entre eles, estavam Cronos, o mais jovem e astuto, e Reia, sua irmã e companheira. Mas o equilíbrio cósmico não duraria, pois Urano, o primeiro senhor dos céus, temia o poder de seus filhos e os aprisionou nas profundezas da terra. Gaia, sufocada pela dor, pediu ajuda. E foi Cronos quem respondeu ao chamado. O filho que ousou desafiar o pai. O ato que acendeu a chama da primeira grande guerra do cosmos. Com o golpe da foice de pedra, Cronos derrubou seu pai Urano. Do sangue derramado nasceram criaturas terríveis, as Fúrias, os gigantes e as ninfas Melíades. E assim, o trono do céu mudou de dono. Cronos, o titã do tempo, tornou-se o novo senhor do universo. Durante sua era, o mundo prosperou. Foi a Era Dourada, quando os homens ainda não existiam, e os deuses andavam livres pela terra. Mas, no coração de Cronos, uma profecia coava como um veneno. Assim como você destronou seu pai, um dia será destronado por seu próprio filho. O medo consumiu o rei dos titãs. E cada vez que Reia dava à luz, Cronos devorava a criança para impedir o destino. Primeiro Héstia. Depois Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Um a um, todos engolidos pelo próprio pai. Reia, em desespero, suplicou a Gaia e Urano por ajuda. E quando o sexto filho nasceu, ela arquitetou uma armadilha. Entregou a Cronos uma pedra envolta em panos, e escondeu o verdadeiro bebê em uma caverna na ilha de Creta. O nome do bebê era Zeus. E seu destino estava traçado. Enquanto Cronos reinava com tirania, o pequeno Zeus crescia em segredo. Foi criado pelas ninfas Curetes, que batiam tambores e escudos para esconder o choro do bebê. Alimentado com o leite da cabra sagrada Amalteia, Zeus cresceu forte, esperto e determinado. Quando atingiu a maturidade, recebeu o conselho de Metis, a deusa da sabedoria. Ela lhe entregou uma poção mágica e o instruiu. Faça Cronos bebê-la, e o destino se cumprirá. Zeus voltou ao palácio disfarçado de servo. Ofereceu ao pai o elixir, logo após bebê-lo, Cronos sentiu dores que sacudiram os céus. Um a um, ele regurgitou os filhos que havia devorado. E assim nasceram novamente Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, agora adultos, imortais e cheios de fúria. Reunidos, os 6 irmãos juraram derrubar o tirano. Foi o início da titanomaquia, a guerra entre titãs e deuses. Por 10 anos, o mundo tremeu. Os raios de Zeus incendiaram o céu. Poseidon ergueu mares que engoliam montanhas. E Hades trouxe das sombras exércitos de espíritos e pesadelos. Mas os titãs eram poderosos e numerosos. Cronos lutava com fúria, ao lado de gigantes como Jápeto, Cío e Hipérion. O equilíbrio da guerra parecia inquebrável. Até que Gaia apareceu em um sonho para Zeus. Ela revelou que, nas profundezas do Tártaro, estavam presos os Ciclopes e os Hecatonquiros, seres de poder incomparável. Zeus os libertou, e em gratidão, os Ciclopes forjaram 3 armas divinas. O raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo da invisibilidade de Hades. Com esses dons, o destino começou a mudar. Com as novas armas, a guerra se tornou apocalíptica. Zeus lançou raios tão poderosos que rasgaram o firmamento. Poseidon golpeava o chão com o tridente, abrindo fendas que engoliam montanhas inteiras. Hades, invisível, infiltrava-se nas fileiras inimigas, semeando medo e destruição. Os titãs resistiam, mas seus exércitos começaram a ruir. Cronos, furioso, brandia sua foice ancestral, cortando o ar com o poder do tempo. O mundo inteiro parecia à beira do colapso. E então veio o golpe final. Zeus, com um grito que ecoou pelos céus, lançou o raio supremo. O impacto dividiu o horizonte,
e a luz consumiu os titãs. Cronos foi derrotado. Os titãs caídos foram lançados ao Tártaro, um abismo profundo guardado pelos Hecatonquíros. E assim, terminou a Era dos Titãs. O trono do universo passou aos novos deuses, os deuses olímpicos. Zeus governaria os céus. Poseidon, os mares. Hades, o submundo. E o mundo mortal nasceria sob suas bênçãos e seus temores. A titanomaquia não foi apenas uma guerra entre deuses. Foi o reflexo de um ciclo eterno, o medo do poder, a rebelião dos filhos, e a queda dos pais. Cronos destronou Urano. Zeus destronou Cronos. E um dia, quem sabe, outro destronaria também. Na mitologia grega, o poder é sempre passageiro. Mesmo os deuses estão sujeitos ao destino, uma força mais antiga e misteriosa do que eles. Talvez seja essa a verdadeira lição da titanomaquia. Que toda luz nasce do caos. E todo trono, cedo ou tarde, volta a ruir. Depois da guerra, o mundo se calou. As chamas da batalha se apagaram. E, das cinzas, surgiu uma nova ordem. Zeus ergueu seu trono no alto do Olimpo. De lá, o trovão se tornou o símbolo de sua vontade. Um aviso aos deuses e aos mortais de que a Era dos Titãs havia terminado. Poseidon mergulhou nas profundezas do mar, fazendo das ondas o eco de sua fúria e sua paz. Hades, silencioso, desceu ao submundo, tornando-se guardião das almas e do esquecimento. Assim nasceu a Era dos Olimpianos. Um tempo de ordem, mas também de novos medos. Porque mesmo no trono dourado, Zeus sentia o peso da profecia. O destino que derrubou Urano e Cronos um dia voltaria a cobrá-lo. E enquanto o trovão ressoava sobre o mundo, as sombras de uma nova geração já se moviam no horizonte. Os gigantes, os titãs adormecidos, e os homens que ousariam desafiar os deuses. A titanomaquia chegou ao fim. Mas a luta pelo poder nunca termina. Porque no coração dos deuses ainda pulsa o mesmo medo que moveu Cronos. O medo de cair. E talvez seja justamente esse medo que mantém o mundo em movimento. Pois sem o caos, não há criação. Sem a queda, não há renascimento. Os deuses triunfam, mas carregam as cicatrizes do tempo. E nós, mortais, somos herdeiros dessas histórias. Ecos distantes de uma guerra travada antes mesmo do primeiro nascer do sol. Então, quando o trovão cruzar o céu, lembre-se. Ele carrega o som do primeiro grito dos deuses. O eco da titanomaquia. A guerra que moldou o destino do mundo.